Queridos irmãos, nós vamos para esse momento tão precioso que nós temos, aquele momento em que abre-se as janelas dos céus, porque nós reservamos um tempo para ouvir a voz de Deus, e a palavra de Deus, quando ela é lida, o Espírito de Deus, Ele fala conosco. Nós cremos nisso fortemente, irmãos. Então, a cada dia em que nós nos reunimos para buscar a presença de Deus e para sentir a presença do seu Espírito, Deus sempre se manifesta em nosso meio, irmãos, através da sua palavra. Por isso, aqui nós temos um hábito de sempre que a gente vai viver esse momento, a gente celebra mesmo antes de Deus falar conosco. Vamos lá no 3? 1, 2 e 3, aquele coral. Deus, muito obrigado, fala conosco, nós temos sede de ouvir a tua voz. Queridos, hoje nós vamos estar ministrando sobre a autoridade de Jesus. Esse é um tema preciosíssimo que muito poucas vezes, talvez, você tenha visto alguém pregar sobre isso. O texto bíblico que nós vamos usar para a nossa base de início, o nosso ponto de partida está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 26. A Bíblia fala que a notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Os milagres de Deus sempre produzem muita atração, são um imã sobre a mente das pessoas. Uma pessoa que foi marcada por um milagre, por uma ação divina, por uma intervenção de Deus, ela vai ser marcada para sempre por aquele momento. Mas as pessoas da lateralidade também. Eu já vi muitas pessoas que chegaram à presença de Jesus Cristo, não porque propriamente eles receberam um milagre, mas porque alguma pessoa próxima dele foi visitada com um grande milagre de Deus, e por conta disso eles foram atraídos à presença de Deus. É óbvio que Deus quer que pessoas também sejam atraídos ou atraídas a Ele, substancialmente pelo amor, porque se apaixonaram por Ele. Mas a gente sabe que o milagre é um imã, e a gente não pode fugir disso, e o próprio Deus nunca fugiu, sempre usou os milagres para fundamentar o interesse do ser humano a estar vivendo um nível de dependência dele, Então por isso a gente vai estar pensando nisso, da autoridade de Jesus sobre as necessidades da humanidade, que a gente conhece essa autoridade manifesta de Deus ou pelo nome de milagres. Eu ouvi a voz dele por ali, eu estava ali no louvor, animado, sentindo a presença de Deus, e eu vi um mirinzinho aqui, já na idade de kids, que quando o louvor falava Jesus, ele gritava do outro lado, Jesus! E eu achei tão bonitinho isso, irmãos, que Deus possa continuar usando o seu nome para despertar as pessoas a estarem na sua presença, até mesmo, por que não, as crianças elas têm um puro louvor. Bom, nós vamos começar a mensagem de hoje, e nós vamos começar pensando que nós estamos diante de um mosaico desconexo, quando nós abrimos o texto de Mateus de número 9. Quando a gente lê o capítulo 9 do livro de Mateus, a gente vê que parece que nada faz muito sentido, uma coisa com a outra não tem conexão nenhuma. No entanto, o que nos parece uma biografia de Jesus, em total descomprometimento com uma cronologia e com uma ordem, na verdade é uma estratégia poderosa do evangelista Mateus, estratégia brilhante de revelar a autoridade de Jesus Cristo. Ele não está querendo escrever um diário de Jesus Cristo, onde todas as cenas de Jesus naquele dia foram catalogadas em um determinado local do livro que ele escreveu. Não, na verdade ele está querendo fazer um dossiê da abrangência da autoridade de Jesus, e a gente vê isso na nossa vida religiosa e na nossa convivência com a religiosidade de Cristo, quando toda vez que ao nome de Jesus nós clamamos, manifesta-se o poder de Deus e as ações de Deus. Até os discípulos, um dia comentando com Jesus, quando Jesus começou a enviar os discípulos para evangelizar, eles voltaram em um estado de êxtase tão grande que eles não queriam mais nem descansar e nem comer.
Eu lembro que eles disseram assim para Jesus: que coisa é essa, Jesus, que até os demônios se sujeitam ao seu nome? Basta nós clamarmos pelo nome de Jesus Cristo e os demônios saem das pessoas. Foi a constatação dos discípulos de Jesus Cristo. Então, irmãos, ele organiza os fatos não como quem quisesse fazer um diário. Aliás, ele começa no capítulo 8, porque o capítulo 8 e o 9 é um capítulo só. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas, originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram inseridos na história da publicação da Bíblia para facilitar nós encontrarmos o livro, o capítulo, o versículo. Então, quando a gente quer encontrar alguma parte da Bíblia, fica mais fácil se ela está subdividida dessa forma. Mas quando o capítulo de número 8 e o de número 9 foram divididos para serem impressos, eles faziam parte de um contexto só. E quando você vai juntar os dois, e você vai ver a abrangência do que Mateus escreveu, ele está literalmente organizando todos os fatos pela extensão da abrangência da autoridade de Jesus Cristo. E você vai ver que a abrangência é tão grande, quando o nome de Jesus se manifesta, o alcance da manifestação do nome de Jesus é tão grande, que passa por diversas nuances do entendimento da nossa humanidade. Por exemplo, lá no capítulo de número 8, tem uma cena muito interessante, que Jesus está chamando um discípulo para segui-lo, e o chamado de Jesus Cristo, ele comprova a sua autoridade. É interessante que ele passava, por exemplo, por um dono de uma companhia de pesca, e ele dizia para aquele dono daquela companhia de pesca, que tinha barcos e que tinha pessoas que estavam ligadas a ele, no ofício de pescar, que viviam daquele ofício, e ele dizia assim: venha após mim, porque eu quero que você seja meu discípulo. E literalmente eles deixavam tudo, literalmente tudo, para estar servindo a Jesus. Ele pegou um que estava na coletoria, cobrando impostos, e ele chamou o camarada que tinha um emprego público, um salário que era invejável para a média dos hebreus naquela época, dos judeus naquela época. Literalmente ele deixa o birô vazio da coletoria e vai embora seguir Jesus, não tem tempo nem de ver a sua exoneração. Quando você percebe a força de um chamado, ela é tão sobrenatural que isso revela a autoridade de Jesus. Tem pessoas que foram chamadas em circunstâncias tão especiais. Eu tinha um amigo, e digo tinha infelizmente, porque o Senhor resolveu levar ele para o céu mais cedo do que o que a gente gostaria. Chamava João Filho. Os mais antigos aqui na igreja conheceram o João Filho. Quer ver? Vou fazer um teste dado. Quem conheceu o pastor João Filho da Paraíba, levanta assim a mão. Olha, bastante gente ainda lembra do João Filho aqui. Um dos melhores pastores batistas no tocante a poder e graça de pregação que eu conheci. O João Filho tinha uma história muito interessante, porque o seu pai, ele era um chanceler brasileiro que morou nos Estados Unidos, e quando o pai foi para os Estados Unidos, o sonho do seu pai era que seu filho se formasse em direito e seguisse a carreira diplomática que ele próprio tinha seguido. E lógico que o filho achou bastante interessante aquela ideia do pai e começou a buscar isso na sua vida. E quando ele estava em um momento muito importante da construção desse ideal, o Senhor disse duas coisas para ele. Ele disse assim: eu quero que você abandone a carreira de advogado e o sonho de talvez ser um chanceler ou de ser algum funcionário de alto escalão do governo, porque eu tenho um chamado pastoral para você. E a segunda coisa que Deus falou para João foi que ele tinha que servir em tempo integral. Agravou o chamado. E a partir disso, irmãos, ele deixou os Estados Unidos, veio para cá, fez teologia, se formou e se tornou um pastor. Porque isso acontece, irmãos, por causa da autoridade de Jesus. Quem está chamando para nós servirmos a Ele, não é um qualquer, é o Senhor dos Senhores. Nós vemos a autoridade de Jesus nesse dossiê montado por Mateus, também nas curas que existem no capítulo de número
8 e no capítulo de número 9, um toque só, irmãos, foi necessário de Jesus Cristo para restaurar a vida de uma pessoa, não só a vida e a saúde, mas a história. Isso é que é mais importante. E é muito interessante que não precisa que a gente faça um curso para saber como a gente ora por uma cura sobrenatural de Deus. É simples. Você ora pedindo que em nome de Jesus aquela enfermidade saia, e a enfermidade sai. Eu já vi isso acontecer dezenas e dezenas de vezes na minha vida ministerial. Mas nós vamos ver também um outro momento importante nesse dossiê, que o Mateus está montando, que esse mosaico aparentemente desconexo começa a fazer um sentido muito pleno, quando a gente entende que o que ele está querendo mostrar é que o nome de Jesus tem um poder sobrenatural. O diabo, quando crucificou Jesus na cruz, pensou: ufa, agora eu fiquei livre dele. Ficou não, irmãos, porque a cruz fez surgir milhões e milhões e milhões de pessoas que, apaixonadas por Jesus Cristo, se uniram a ele no propósito de instalar o reino de Deus. E aí, no lugar de ele ter que se virar com um Cristo só, agora ele se vira e tem problemas com milhões de cristãos espalhados pelo mundo, que quando usa o nome de Jesus Cristo, os mesmos milagres que Jesus Cristo fez, se não maiores ainda, como foi a promessa do próprio Cristo, são feitos não por um só, mas agora por muitos. O exorcismo de demônios também está presente nesse dossiê montado por Mateus, nesses 2 capítulos. E a extração de demônios da vida de pessoas é uma das cenas mais espetaculares que eu já conheci na minha vida cristã. E aí eu poderia ter uma penca de testemunhos de vezes que eu já vi isso, mas no lugar de contar de libertações que eu já presenciei pelo exorcismo de demônios, eu quero lembrar de uma experiência que eu tive, a minha primeira de um exorcismo, porque ela aconteceu no princípio da minha fé. Eu era novo convertido, e tinha uma moça que trabalhava na casa de meu pai. A minha casa não era uma casa meio assim trivial naquela época, porque meu pai era funcionário de uma usina, era gerente de uma usina, então a minha mãe passava parte da semana na usina, e eu ficava aqui em Maceió para estudar. E aí tinha uma secretária que trabalhava lá, e ela era apaixonada pelo noivo. O noivo acabou o namoro e ela contratou um macumbeiro para trazer o noivo de volta. Naquela época eu fazia faculdade, não tinha celular. Quando as pessoas queriam se comunicar com as outras pessoas, não era tão fácil assim. Mas por causa desse trabalho de macumbaria que ela estava fazendo, e naquela sexta, era uma sexta, dia 13, ela acendeu 10 velas pretas, por instrução do macumbeiro que estava assistindo ela, e acendeu aquelas 10 velas pretas, imolando uma galinha preta também, no fundo da casa de meu pai. E na hora que ela estava fazendo esse trabalho, ela pegou uma legião. E eu lembro, eu estava na faculdade, quando me chamaram para ir urgente na secretaria, e quando eu cheguei na secretaria, era a vizinha da casa de meu pai me ligando: aí venha com urgência aqui, porque a secretária que trabalha com vocês pegou um demônio, olha, a casa está aberta, tem um monte de gente curiosos que começaram a ver ela endemoniada no jardim de casa. Ela já rasgou a roupa, alguém já conseguiu um lençol dentro da sua própria casa, já entraram lá, pegaram um lençol, cobriram ela com um lençol. E aí eu tive que sair correndo, irmãos, e a angústia tomou conta do meu coração, porque eu tinha muito pouco tempo de crente. Eu fiquei pensando: eu ligo para o meu pastor para saber como é que se expulsa um demônio, ou ligo para um presbítero da igreja? Aí fiquei pensando quem podia me ajudar. Lembrei do irmão Javan aqui da igreja, né? Era meu professor de escola dominical. E se eu ligar para o irmão Javan? Enquanto eu estava processando para quem ligar, e naquela época não tinha celular, a minha ideia era ligar quando eu chegasse em casa, não é? Que era que eu tinha acesso a um telefone para poder ligar.
Aí eu cheguei, e quando eu cheguei eu percebi que não dava tempo para ligar para ninguém, porque era muita gente, a rua estava totalmente tomada, e a cena era muito, mas muito dolorosa, porque ela pegava a mão assim, olha, com a grama, e ela enfiava a mão na grama, e arrancava tufos de grama, e comia aqueles pedaços de gramas que ela arrancava com a mão, uma cena deprimente, deprimente, e urrava, a voz era grutual, não era uma voz humana. E eu lembro que eu disse uma coisa bem assim, simples para Jesus. Eu disse para Jesus: Jesus, não dá tempo de ligar para ninguém, eu vou usar o teu nome. Irmãos, quando eu cheguei lá, o macumbeiro já tinha sido chamado, que ela estava fazendo trabalho com ele, porque ele ficava no comecinho do bebedouro, era perto lá de casa, e ele estava tentando expulsar aqueles demônios, dando telefone nela assim, ó. Mas era cada telefone que eu digo, vai pocar os tímpanos. Eu digo, eu vou socorrer essa menina, eu sei como é que eu vou socorrer, eu vou usar o nome de Jesus. Aí eu disse, gente, olha, dá licença, eu sou o dono da casa, então, inclusive o senhor que está dando telefone nela, eu vou convidar o senhor delicadamente a se retirar. E aí aquele rapaz saiu, se levantou, saiu, e os curiosos que estavam no gramado, foram para o lado de fora. Eu fechei o portão, mas o muro da casa de meu pai não era muito alto, as pessoas ficaram vendo do lado de fora, e eu sem saber o que fazer, nunca tinha visto um exorcismo, irmão, e eu olhei para aquela mulher sofrendo, e eu disse assim, em nome de Jesus Cristo, essas coisas que estão aí dentro dela, sai agora. E irmãos, na mesma hora, ela desfaleceu, e os demônios saíram. 2 segundos depois, ela olhou para mim, e sem entender direito o que estava acontecendo, ela disse assim, ai que vergonha, saiu, foi se vestir, foi se trocar. As pessoas terminaram indo embora, e depois, lá atrás, no fundo de casa, eu entendi o que tinha acontecido, porque eu vi as 10 velas pretas que ela tinha acendido, e eu perguntei para ela por que ela tinha feito isso, ela contou. A Bíblia é cheia de exorcismos que Jesus praticou, mas ele foi embora, irmãos, e nos deixou a autoridade do seu nome. Muitas vezes nós temos convivido com pessoas endemoniadas e temos exercido muito pouco a autoridade de Jesus, no sentido de ir lá e resolver o problema. Um dia de madrugada, um irmão aqui da igreja que chamava Elian, ele me chamou, ele disse, pastor, desde 8 horas eu estou aqui em casa, com um casal que veio, a mulher endemoniada me chamar para ir na casa dele, e eu terminei indo daqui da minha casa para a casa dele, e estamos aqui, ó, já de madrugada, e os demônios não saem. Quando eu cheguei na casa daquele irmão, irmãos, o senhor que a esposa tinha pego o demônio, era um homem grande, um militar, quase 1,90 m de altura, mas estava todo latanhado, porque a esposa cheia de demônios, bateu nele, bateu com gosto, irmãos, e ele sequer se defendia, para evitar de a esposa se machucar. Naquele dia os demônios todos saíram sobre o nome de Jesus Cristo. Um outro dia no Aldebaran, foram fazer um grupo pequeno, um grupo da Episcopal, e os irmãos não têm muito assim afinidade com o exorcismo, e o demônio pegou uma mulher que estava naquele grupo pequeno, e ela foi para a cozinha, quebrou a cozinha todinha, e pegou 2 facas, quem ia lá para expulsar aquele demônio? A mulher com 2 facas, me ligaram da portaria, pastor, olha, tem uma casa aí disseram a rua, eles ligaram para mim pedindo para nós ligarmos para você, para o senhor ir lá com urgência, porque tem uma mulher lá que está cheia de demônios, está com 2 facas na mão. Eu digo, mas agora arrumaram um serviço bom para mim, hein? Eu descansando aqui, lendo um livro inclusive evangélico, cristão, aí digo, eu vou agora. Aí botei uma calça, estava de bermuda, e fui lá. Quando eu olhei para aquela mulher transfigurada, descabelada, uma senhora até distinta, irmãos, mas o demônio quando entra na vida de uma pessoa, desfigura, lá com 2 facas, eu olhei para ele e disse assim, demônio dos infernos, solta essas 2 facas agora, e ele soltou, e eu disse, demônio, eu vou me aproximar dessa mulher, para orar por ela, mas agora eu amarro as mãos dela, e toda a força que você está exercendo sobre ela, pelo poder do nome de Jesus, ela pegou os 2 braços, cruzou assim, ó, e ficou. Nós chegamos perto dela, e sem mesmo tocar as mãos, de longe um pouco ainda, a meio metro de distância dela, e nós oramos,
e os demônios saíram da vida daquela mulher. É interessante que depois eu até fiquei naquele grupo pequeno lá, e um dos irmãos disseram assim ao meu pé de ouvido: se eu soubesse que era tão fácil, eu não tinha nem chamado o senhor. Da próxima vez que tiver um demônio com 2 facas aqui, não chame não, você vai lá e expulse. Irmãos, quando o Mateus monta esse dossiê e mostra Jesus exorcizando demônio, ele está mostrando que o nome de Jesus tem autoridade e poder sobre o mundo espiritual. O seu poder sobre as forças da natureza também está presente nesse dossiê montado por Mateus nos capítulos 8 e 9. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e ele vai junto, irmãos. E naquele dia uma tempestade assola o barco, acordam Jesus e ele olha para o vento e diz: vento, quem está falando com você é o Senhor da sua existência, cesse. E a Bíblia diz que o vento cessou na mesma hora. Até os discípulos que estavam acostumados a conviver com Jesus Cristo, sendo capacitados para continuar o ministério de Jesus na terra, vendo aquilo, e disseram uns para com os outros: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? E olha, irmãos, a força da natureza é literalmente aterradora, mas manifesto o nome de Jesus Cristo, as forças da natureza também cessam, porque há autoridade no nome de Jesus Cristo. Tem também nesse texto a vitória contra o pecado. 4 amigos levam um aleijado, uma pessoa que tinha problema de locomoção, e diante de Jesus Cristo, quando Jesus olha aquele homem sendo içado do telhado de uma casa, porque não conseguiram levar ele por baixo, tamanha multidão que tinha naquela casa de pessoas ouvindo a Jesus, Jesus olha para o moço e diz assim: moço, perdoado estão os teus pecados. E aí o que nós percebemos, irmãos, é que há autoridade no nome de Jesus para o perdão dos pecados. Quando nós cometemos pecados e fazemos confissão deles, e nos arrependemos genuinamente do que temos feito, quando manifestamos em nome de Jesus o nosso direito de sermos perdoados, nós somos perdoados, não importa o que nós tenhamos feito no passado. Isso não quer dizer que você não vai colher os frutos do que você fez, vai, mas perdoado você foi. Eu me lembro que um dia, um rapaz entrou aqui na igreja, aliás, um outro dia eu contei isso em uma das últimas pregações que eu fiz aqui, e ele estava ainda meio assim ofegante, tinha acabado de cometer um crime, e se escondendo de uma perseguição da polícia, ele entrou na igreja, tinha um culto, ficou aqui no nosso meio. Só que no culto, ele ouviu a palavra e se converteu, e aí ele me pediu orações no final do culto, dizendo: pastor, é o seguinte, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu vou contar como eu acabei de entrar na igreja na hora que a mensagem estava começando. Eu estava fugindo de uma perseguição policial, porque eu dei um tiro, eu feri uma pessoa em um assalto que eu estava fazendo. Só que agora eu aceitei a Jesus, e eu vou sair daqui para ir direto numa delegacia, e eu queria que o senhor orasse por mim, para que eu pudesse pagar o preço do erro que eu cometi, e para que Deus pudesse literalmente refazer a minha vida e me perdoar dos meus pecados. Nós oramos de novo ali por ele, aqui no canto direito da igreja, e ele saiu daqui para ir numa delegacia. Irmãos, sob o nome de Jesus há uma autoridade sobrenatural. Quando ele olha para aquele moço e ele diz: perdoado te são os teus pecados, eu faço um raciocínio de que tem algumas enfermidades que nós adquirimos na vida, que foram frutos de pecados que nós cometemos. E antes de haver a cura, há necessidade da remissão do pecado mesmo, porque senão a cura não se processa, e até porque o perdão dos pecados é mais urgente do que a cura. É melhor você entrar no céu, tendo saído dessa vida, enfermo de uma enfermidade que você adquiriu por causa de um pecado, do que você deixar de herdar a salvação. A turba de religiosos, naquele dia em que ele diz: perdoados são os seus pecados, manifestando a sua autoridade sobre o perdão dos pecados, disseram: tem demônio, porque só Deus pode perdoar. E é muito interessante aquela cena, porque Jesus olhando, não é? Ele faz leitura do pensamento daquelas pessoas que estavam dizendo isso. Não foi voz audível que ele ouviu, eles pensaram nisso,
E Jesus dizendo, fazendo leitura dos pensamentos: ah, tá, vocês estão aí nas vossas mentes pensando que eu não tenho autoridade para perdoar os pecados desse jovem aqui, porque eu não sou Deus. Então, para provar que eu sou Deus, eu vou dizer para ele: levante-se e anda. E o rapaz levantou-se e andou, porque há autoridade no nome de Jesus para perdoar os pecados que geraram enfermidades crônicas, que sem o perdão não há possibilidade de a pessoa conseguir usufruir de um milagre total. Então eu concluo, irmãos, dossiê montado por Mateus, que o milagre não é uma produção de fé. A fé é coadjuvante do milagre, mas ela não é ela quem produz o milagre. Tanto é que Jesus muitas vezes curou, quando a pessoa que estava sendo curada nem manifestou uma ação de fé. Ele curou de todo jeito, curou a quem pediu para ser curado, curou a quem não pediu para ser curado, curou a quem estava esperando o milagre naquele dia, e curou a pessoas que já estavam desesperançadas do milagre. Então, se o milagre não é uma produção produzida pela fé, o que é o milagre? O milagre é uma intervenção da eternidade no tempo temporal do homem. É os céus agindo na terra. E aqui o que nós temos é exatamente isso acontecendo. A filha de Jairo tinha 12 anos quando Jairo, o líder da sinagoga, procurou Jesus, nesse texto que nós estamos lendo, para pedir a ele que fosse à sua casa para orar pela sua filha, que ela estava à beira da morte. E para piorar, enquanto Jesus estava indo, ela terminou morrendo mesmo, avisando a você que não conhece esse texto das Escrituras. Agora, quando uma menina de 12 anos morre, vem aquela sensação no coração da gente: puxa vida, podia ter vivido um pouco mais, foi ceifada tão nova, não chegou nem a usufruir da vida direito. Eu já fiz funerais de pessoas muito novas, várias vezes, e todas as vezes que eu faço, eu me sinto literalmente agredido, no sentido que eu fico pensando: eu já vivi tantas coisas na minha vida. Eu me lembro de um dia que eu tive uma enfermidade, eu estava com febre tifo, e o médico identificou errado, disse que era hepatite e medicou remédios errados. Eu entrei em uma crise de saúde tão grande naquela época, eu era uma criança ainda, que quase que eu embarcava. E teve um dia que eu, passando muito mal, aqui em Maceió, na casa do meu avô, meu pai estava do meu lado, eu vi na hora que ele se ajoelhou do meu lado, e eu mesmo desfalecendo daquela enfermidade, eu ouvi quando ele disse para Deus: Deus, ele é muito jovem, não viveu absolutamente nada ainda, se isso é possível a você, deixa eu morrer no lugar dele. E eu me lembro que aquela oração que o meu pai fez, tão singela, meu pai não era um crente, não era um homem dado a orar, mas literalmente Deus ouviu aquela oração, que nem levou meu pai, e no outro dia eu já me senti melhor, mas ficou marcado na história da minha existência, o desespero de um pai querendo trocar de lugar com um filho, que está sendo levado com uma idade muito nova. Era exatamente isso que Jairo sentia naquela hora, 12 anos, e a menina já foi levada. Mas em conexão, nós vamos ver na mesma passagem, uma mulher, que já não era tão jovem, mas já estava há 12 anos com uma enfermidade, e a Bíblia, caprichosamente, nesse dossiê montado por Mateus, nos avisa que ela era uma mulher de posses, e que tinha gastado todas as posses que tinha na sua vida, com médicos, remédios, e não tinha conseguido a cura. Você acha que uma menina que com 12 anos é tirada, ceifada da vida, de uma forma tão surpreendentemente rápida, e uma mulher que já sofre com uma enfermidade que já dura 12 anos, não tem conexão uma coisa com a outra? Lógico que tem, irmãos.
o Mateus está montando esse dossiê para mostrar que Deus em Cristo Jesus tem autoridade para produzir solução para aquele que acha que, de alguma forma, viveu muito pouco na sua experiência de vida e enfermou e faleceu muito nova, mas também tem autoridade para resolver um problema de alguém que já está cansada daquela enfermidade que de alguma forma pechava ela no meio da sociedade. Sabe por quê? Porque na região que aquela mulher viveu, e naquela época, uma mulher que tinha um fluxo de sangue era considerada imunda. Você pode repetir comigo? Imunda. Não repetiu? Eu peço de novo, porque eu sei que vocês só funcionam na terceira vez. Quem me ensinou isso foi o pastor Zé Carlos. Vamos lá? Aquela mulher era considerada imunda. Ainda foi a segunda. De novo, agora melhor. Imunda. O Zé Carlos tem razão. Imunda, irmãos. Porque para o judeu, uma pessoa que sangrava, ela era imunda, ela sequer podia tocar em alguém, e o sacerdote não podia tocar em nada onde tivesse sangue. É interessante, aquela mulher estava cansada. Eu fico conjecturando coisas na minha mente. Por exemplo, se ela fosse casada, o casamento daquela mulher era totalmente disfuncional, porque seu marido não podia namorar com ela, porque estava determinado que uma mulher nos seus dias de sangue não tivesse relações, porque ela estava imunda. Imagina um casamento dessa forma, e a dor que ela não sentia de não poder dar ao marido prazer, e também não podia ter prazer. Mas se aquela mulher fosse solteira, era tão grave quanto, porque quem era que ia casar com uma mulher desse jeito? Que o seu departamento, o seu parquinho de diversão não funcionava com o marido. Você compreende? Eu vi uma mulher ali. Desculpe, irmã. Eu não quis me constranger. Mas é o que a Bíblia nos sugere a pensar, é ou não é? Agora você imagina o que é você carregar uma enfermidade há 12 anos. Tem gente que está carregando uma enfermidade há 12 anos, há 20 anos, há 30 anos. Gente do céu, há autoridade no nome de Jesus Cristo. Tanto para a gente suportar o peso da enfermidade e não nos desesperarmos, se isso for um plano de Deus, como também para haver cura. Por que não? Sobre o nome de Jesus há autoridade. E nessa construção que Mateus faz nesse dossiê, nós vamos ver quando o nome de Jesus foi manifesto sobre a menina de Jairo, que já estava morta, teve solução. E quando aquela outra mulher, que já sofria há 12 anos, tocou em Jesus, também houve solução. Deixa eu falar com você que nos assiste ou pela internet, ou que está aqui na nave do templo. Quero fazer uma pergunta: há quanto tempo você já apresenta uma oração pedindo a Deus um favor, uma graça, um milagre? Talvez, como aquela mulher, você já chegou a esse culto, ou nos assiste na internet, cansada do peso de uma enfermidade que exaure a sua força, que te limita na sua condução de vida. Tem enfermidades que é assim, não ameaça diretamente a nossa vida, a nossa existência, mas impõe limites, que se pudessem ser retirados, seriam muito interessantes para quem está vivendo aqueles limites. Pois bem, eu como sacerdote e como cristão, eu tenho que lhe dizer, que pelo que nós encontramos nesse dossiê, esses limites podem sim ser retirados pelo nome de Jesus Cristo, se você clamar. Quando o Mateus monta esse dossiê, como disse, não é para construir uma biografia de Jesus, mas para dar esperança aos desesperançados, para comunicar aos que foram inafortunadamente assaltados com um infortúnio em um tempo que chegou muito rápido, como foi Jairo, não deu nem para desfrutar direito da sua filha.
como também para visitar a vida de alguém, como aquela mulher que já não aguenta mais a exclusão social que aquela enfermidade produzia na sua vida e os limites que lhe impunham. Mas eu quero mostrar para vocês como foi que esses dois conseguiram alcançar o favor divino e receber dos efeitos benéficos da autoridade de Jesus. O Jairo, ele tinha uma fé estruturada, era um sacerdote, ele representava a face da religião, ele era um homem que conhecia o caminho do altar, tinha experiência em oração, e muitas vezes porventura já tinha orado na vida de outras pessoas e já tinha visto a autoridade de Jesus se manifestar naquela vida daquelas pessoas, pessoas sendo exorcizadas, curadas. Com certeza Jairo já tinha visto isso. E há aqui um paradoxo, irmãos, que muitas vezes, quando nós exercemos a nossa fé, para além da nossa existência, para alcançar a vida de outras pessoas, funciona e funciona rápido, e muitas vezes quando nós queremos usar dos mesmos princípios da nossa própria existência, nem sempre nós temos a primazia do tempo e somos alcançados com rapidez. Parece que Deus tem uma especialidade de fazer com que a fé funcione mais para fora do que para dentro. Às vezes, para funcionar para dentro é preciso de um estímulo de fora. Não sei se você me compreende no que eu estou falando, mas o que eu quero lhe dizer é que o poder que Deus lhe deu para usar o nome de Jesus Cristo, e essa autoridade mudar a vida de outras pessoas, foi para você modificar os outros, e não para você ter usufruto próprio do poder, da autoridade e dos milagres de Jesus Cristo. Não que você não possa usufruir, mas que a fé, se fosse feita para se exercer apenas para dentro, você seria egoísta, você seria um crente adoecido, você se enclausurava nos benefícios que Deus produziu através da decisão que você teve de aceitar Ele como Jesus Cristo, e você queria todo o poder, toda a autoridade, toda a graça, todos os milagres só para você. E os milagres de Deus, o poder, a autoridade, os dons que Ele nos dá, é para abençoar a vida do outro. Ô pastor, então eu não estou entendendo. Quer dizer que eu faço a obra de Deus, e quando eu manifesto o nome de Jesus na vida dos outros acontece, e comigo não? É isso mesmo que você está entendendo. E como é que eu vou ficar? Eu vou explicar como é que você vai ficar. Aí o outro que é usado vai até você, e Deus vai usar o outro para abençoar a sua vida. A autoridade de Jesus, que é a mesma que está na sua vida, e que a sua vida, quando usada por Deus, abençoa a vida do outro, agora vai pegar outro e vai vir até você. E Ele fez para ser assim mesmo, sabe para quê? Para que houvesse interconexão e interdependência, para que não houvesse autossuficiência. Eu preciso da vida do meu irmão orando por mim para acontecer os milagres que eu anseio. Eu oro por milagres de Deus na minha vida, mas a maioria deles chegam pela indução de outras pessoas orando por nós. O Jairo chega orando, clamando, desesperado, sua filha está à beira da morte, e eu já fui logo avisando, morreu. Ele intercede, e ele usa todos os parâmetros e dogmas da religião. Ele diz assim: se o Senhor vier à minha casa, olha a condicionante de Jairo, tinha que Jesus estar na casa de Jairo. Se o Senhor impuser as suas mãos sobre a minha filha, tem que haver o toque das mãos de Jesus sobre a minha filha. Foi assim que ele aprendeu na sala da teologia. Se o Senhor desejar fazer o milagre, então ela viverá. Para Jairo, irmãos, a cura era um processo linear e geográfico. Tinha que ele cumprir os passos, e tinha que Jesus estar no mesmo local da sua filha para a cura acontecer. Teve um militar que uma vez chegou para Jesus pedindo uma cura, ele disse assim: eu não sou digno nem de você ir na minha casa,
mas eu entendo do que é autoridade. Quando eu estou na minha tropa, se eu disser para um soldado, faça isso, se ele não fizer, o negócio vai dar feio para ele. O militar estava entendendo mais de que Jairo, que era um sacerdote, irmãos, porque ele aprendeu com religião, e religião é uma coisa assim, cheia de dogmas, de processos. Está errado o que ele estava fazendo? Não, estava seguindo só os dogmas da religião. Ele acreditava no poder de Jesus? Sim, acreditava, mas só que ele limitava o poder de Jesus à sua própria compreensão e dogmas humanos. Foi a religião que lhe ensinou isso. Sua fé era real? Lógico que era, irmãos, mas estava condicionada a uma cura que vinha passo a passo, e o passo a passo foi tão lento que a menina morreu. É por isso que ele fica, irmãos, de joelho diante do mestre, e ele clama em estado de humilhação, de humildade. Sabe que a posição de orar em joelhos foi uma das coisas mais célebres que algum homem deva ter inventado. Eu não lembro se existe algum registro na história da primeira vez que alguém resolveu se ajoelhar para orar. Os súditos faziam isso com os reis em símbolo da autoridade que o rei tinha sobre a vida dele. Mas eu penso que é uma posição que o servo deve ficar diante de Jesus Cristo. E ele chega, irmãos, ele literalmente ele se prostra diante de Jesus Cristo, desesperado. Ele clama por uma cura para sua filha. Eu aprendo algumas coisas com Jairo, além disso, de que ele dogmatizou o pedido da cura da sua filha. Ele tornou a sua necessidade e o seu clamor uma construção de passos. Mas eu aprendo, irmãos, que enfermidade não respeita a hierarquia. O Jairo era o sacerdote da igreja, o pastor da igreja, e na sua casa sua filha enfermou e a morte entrou na sua casa. A dor, irmãos, ela é de todas as coisas que eu já contemplei na minha vida, algo completamente democrática. Todos nós sofremos dores. Eu vou pedir ao senhor que nunca sofreu dor nenhuma, está aqui presente, que fique de pé agora. Ou a senhora, tem alguém que nunca sofreu dor nenhuma na vida? Fique de pé, está vendo? Não se levantou ninguém. Todos nós já sofremos e ainda sofreremos algumas dores na vida. A enfermidade alcançou o líder. Isso humaniza o líder. Não é porque é líder que ele é diferente dos outros. Irmãos, eu estou pastor, e esse cargo me confere liderança da igreja, mas eu sou igualzinho a qualquer ovelha da igreja. Eu sofro as mesmas necessidades, eu tenho as mesmas carências, e tenho as mesmas limitações que qualquer um dos senhores tem. Jairo me ensina isso no seu conflito da enfermidade da sua filha, que falece com 12 anos, tadinha, tão nova. Eu também percebo que há um conflito entre posição e perda. Para um chefe da sinagoga estar prostrado diante de um carpinteiro, irmãos, era uma posição que punha em risco a função de Jairo na sinagoga. Lembre-se que quando Jesus começou o seu ministério, havia muitas pressões do judaísmo. Agora, dentro do judaísmo, as pessoas saberem que Jairo estava prostrado diante da vida do carpinteiro, ele podia perder o cargo na sinagoga, mas diante do desespero de ver a sua filha indo embora, irmãos, ele nem considerou o seu cargo. Eu vou ficar de joelho, que venha um milagre e que exploda toda a necessidade que eu tenho com relação ao cargo, a minha posição, a liderança na igreja. Eu também aprendo que a fé está o tempo todo sob estado de observação. Todos estavam olhando para Jairo. Ele era um pastor. A família de um pastor é muito olhada pela igreja. Vamos ver agora se ele vai ter fé de resistir àquela tribulação que ele está passando. Era a cidade inteira, irmãos, olhando para a vida de Jairo, para ver se ia acontecer algum milagre. O cargo de Jairo lhe dava autoridade sobre a liturgia, mas foi a sua humilhação, foi o fato dele ter ficado de joelhos e ter dito assim: eu merecia alcançar a graça que eu estou pedindo? Não, mas o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e pode, e por isso eu estou clamando: invada literalmente a minha casa, venha comigo.
vamos visitar a minha casa, impõe as suas mãos sobre a minha filha, queira liberar a cura, eu estou desesperado. O seu pedido formal, irmãos, dogmatizado pelos princípios da religião, foi atendido por Jesus Cristo. Jesus começou a ir na direção da casa de Jairo. O problema é que no meio do caminho uma mulher interrompeu Jesus. E a pergunta é: mas quem é essa mulher que fez aquela procissão de pessoas que estavam indo na casa de Jairo ser interrompida? Porque ela é tão importante que o pedido do sacerdote ficou para segundo plano. Ela foi atendida primeiro do que o pedido de Jairo. É isso que nós vamos ver agora, na última fase da nossa reflexão. Uma mulher de fé intrusiva, diferente de Jairo, irmãos. Aquela mulher não tem dogma nenhum, o que ela tem é uma doença que a enferma 12 anos e a exclui socialmente. O peso de carregar aquela enfermidade exauriu a força daquela mulher. Ela não tem acesso ao altar, não é uma mulher de oração, mas ela tem necessidades e está diante de um Deus que tem autoridade para curá-la. Ela não precisa se identificar como uma religiosa, ela não leva a carteirinha do judaísmo, ela não diz quantas horas ela tem de serviço na igreja e que lidera um ministério na igreja, não. Ela é uma pessoa alheia à religião, mas é uma pessoa que sabe, está diante de Deus, e Ele, por ser Deus, Ele tem autoridade de liberar uma cura para ela. E então, irmãos, ela vai se esgueirando ali no meio da multidão, entre as pernas de tanta gente, vai pedindo licença, dá licença, eu vou ali. Ela não se identifica, porque se ela se identificar como uma mulher do fluxo de sangue, ninguém vai querer deixar ela passar. Não, você não pode chegar diante do mestre, senão você torna ele imundo. Não, a doença, o desespero vai levando ela em direção da cura, porque ela sabe, ele tem uma autoridade sobrenatural que é sobre ele, e eu quero apenas tocá-lo. Enquanto Jairo precisa de uma visita domiciliar, aquela mulher planeja uma invasão espiritual. Eu entro no meio da multidão e eu alcanço ele. Jairo, dogmatizando a fé, diz: tem que Jesus tocar na minha filha para ela ser curada. Ela faz diferente. Ela diz assim: eu vou e toco nele. Porque se eu for esperar ele me tocar, ele não vai querer me tocar nunca. Se eu disser eu tenho um fluxo de sangue, ele vai dizer: não, eu não posso lhe tocar, a lei não me permite. Quando ele descobrir que eu toquei nele, eu já toquei. Ela oportuniza a sua fé, enquanto Jairo condiciona a sua fé. Ela não vai convidá-lo a ir para a sua casa, mas ela cria um momento no meio da rua, no lugar que ela está, sem condicionais, intrusiva. Aquela mulher pensa na sua própria alma: se eu apenas o tocar, 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 eu vou receber a cura. Foi por causa da sua fé intrusiva, sem dogmas, sem cis, nesse cenário de impossibilidades que ela desfrutava para ser curada, que ela avança na direção do milagre, irmãos. E naquela hora os universos espirituais todos, literalmente, são paralisados por Jesus. Jesus para, e quando vê que houve um toque sobre ele, disse: eu quero saber quem foi que me tocou. Sequer sabia naquela hora se foi um homem ou se foi uma mulher, mas ele percebeu que aquele toque subversivo, não autorizado, extraiu a autoridade dele. Ele percebe. Como isso? Ele ficou com a bateria mais fraca? Não, irmãos, a bateria de Jesus nunca enfraquece. Mas ele percebeu que saiu poder, virtude do seu corpo. Saiu. Como isso é percebido por Jesus Cristo? Eu não sei, a Bíblia não explica, mas aconteceu.
Eu me lembro de um dia na minha juventude que eu fui orar por um menino muito jovem num congresso de mocidade no Bebedouro, e ele tinha hidrocefalia. Na hora em que eu coloquei as mãos sobre o cérebro e Deus curou a mente daquele menino, eu percebi que houve um queimor na minha mão. Havia uma unção tão sobrenatural sobre aquela oração e aquele contato das minhas mãos com a cabeça daquela criança, ante o desespero de uma mãe, o menino com a cabeça enorme, ainda recém-nascido, que eu percebi que houve um toque de unção. A unção de Deus desceu ali no lugar por causa da temperatura. Sei lá se foi isso, quem sabe um pedaço do manto de Jesus aqueceu e ele percebeu, saiu virtude. É interessante que muitos estavam tocando a Jesus e ninguém foi agraciado, não saiu virtude nenhuma deles. Sabe por quê, irmãos? Inclusive os discípulos dizem, todos te tocam. Você quer saber quem te tocou? Porque aquela mulher tocou com paixão, tocou em estado de desespero, tocou precisando de um milagre. Enquanto a fé de Jairo era protocolar, irmãos, dependia de Jesus ir à sua casa, impor mãos, dependia de Jesus querer, a fé dessa mulher era literalmente existencial. Ela remove todas as impossibilidades e ela vai diante de Jesus Cristo, e sem ter conhecimento de como funcionava o sistema religioso da época, irmãos, ela vai arrancar o milagre de Jesus Cristo. Quando Jesus pergunta quem foi que me tocou, ela treme e ela tem medo. Eu fico pensando no estado de desespero daquela mulher, irmãos. Ele agora vai ficar bravo comigo. Ainda mais porque eu vou ter que confessar para ele que eu fui curada, e vou ter que dizer a minha enfermidade, que eu tinha um fluxo de sangue. Mas para Jesus, irmãos, conhecer aquela mulher não tinha relação com conhecer quem foi curado. Ele queria, além da cura, ele queria estabelecer a dignidade daquela mulher, porque até ali sequer ela tinha nome. Percebeu? Que chamaram ela de mulher do fluxo de sangue. Quando a Bíblia a identifica como mulher do fluxo de sangue, ela está dizendo assim, é a mulher que era imunda. Quando Jesus pergunta para aquela mulher, quem foi que me tocou? E ela diz, fui eu, tremendo de medo. Jesus disse para ela, filha, olha a restauração da dignidade. Jesus não a chama de imunda, chama de filha. Eu quis te conhecer, porque eu senti que de mim saiu virtude. Que não foi apenas um toque, você me tocou em fé, em estado de desespero, precisando de um milagre. Nem todo mundo que toca em Jesus Cristo se transforma, mas todo mundo, ou todo aquele que toca com fé em Jesus Cristo, nunca mais vai permanecer o mesmo. Por isso que mesmo em meio a uma igreja, tem muitas pessoas que têm experiências profundas com Deus, e outros navegam na superficialidade da fé, porque tocaram em Jesus, dogmatizando o toque pelos conceitos da religião, nunca se apaixonaram por Ele de verdade. Hoje de manhã o culto acabou, eu entrei para deixar o microfone ali dentro. Meu neto chegou bem apressado ali e se agarrou comigo, se abraçou. Disse, vovô, como eu faço para ser tão apaixonado por Jesus como foi essa mulher? Porque eu não quero ser apenas um religioso, eu quero ser alguém que é apaixonado por Jesus. Me ensina, vovô. Percebe que muitas vezes as pessoas têm a mesma condição quando estão diante de Deus, mas arrancam muito pouco do que pode, porque o grau de envolvimento, de paixão, de entrega é pueril. Mas quando você se entrega de verdade, quando a sua fé é intrusiva, quando você diz, eu quero mais, eu vou ter mais, eu vou alcançar mais, você literalmente, você rompe todos os limites
das impossibilidades humanas, e você vai alcançar aquilo que outros não conseguem alcançar. Ministério Louvor pode vir aqui à frente. Isso me leva, irmãos, a uma frase que uma vez eu ouvi de um médico amigo meu que trabalhou em uma empresa que eu trabalhei. Eu estava um dia de sábado no escritório, ele me chama de amigo pastor. Ele chegou lá para comprar um material na loja que eu trabalho, e aí ele disse: amigo pastor, você tem 5 minutinhos para mim? Eu disse: tenho, porque eu precisava compartilhar uma experiência e fazer uma pergunta que para mim está ardendo no meu coração. Aí eu chamei ele para a sala de reunião e ele me disse assim: por que eu tenho uma obra de caridade profunda? Eu sou médico, e eu atendo muitas vezes pessoas que não têm condição de pagar a minha consulta, eu atendo de graça. Eu chego inclusive a pagar exames de algumas pessoas, porque eu percebo que a consulta só não vai resolver, e o cara não tem dinheiro para pagar exame, não tem um plano de saúde, e o SUS para liberar depois de 2 anos. E quando eu me dirijo a Deus, eu não tenho tanta facilidade de ter intimidade com Deus, e a Zefinha tem. Eu falei assim: quem é a Zefinha? A Zefinha é minha secretária. Oh, você não sabe o que aconteceu com a Zefinha essa semana? Sei mesmo não, mas me conte. Estou saindo para Penedo, a atender lá, no hospital de lá. A Zefinha chega para mim e diz: doutor, eu tenho um pedido para fazer ao senhor, e o senhor não pode deixar de cumprir. Pois não, Zefinha. Eu tomando café, que ela tinha posto o café na mesa, ela disse para mim: doutor, é o seguinte, olha, antes de ir para Penedo, pare com urgência numa borracharia, e manda apertar os seus pneus, porque eu via quando o pneu do seu carro voava, e ia acontecendo um acidente grave com o senhor. O senhor para, eles param. Ele acabou de tomar café, foi embora, e ele ficou pensando: eu vou lá ligar para essas coisas de Zefinha. Zefinha é uma crente meio desequilibrada, que tem visões de noite. De noite eu durmo, deito e só acordo no outro dia. Meu amigo pastor, dizia aquele médico amigo meu, eu não parei em borracharia nenhuma, mas parei no posto para abastecer. Que coisa curiosa, na hora que o bombeiro colocou o esguicho da bomba no tanque, o carro, a roda caiu. Não é que a Zefinha tinha uma conexão tão grande com Deus, que ela conseguiu enxergar isso que aconteceu? Eu vou deixar você pensando nisso. Por que pessoas que podiam ter um nível de intimidade e usufruir da autoridade de Deus de uma forma muito mais intensa não conseguem? Mesmo tendo posições e feitos que são dignos de Deus dar uma atenção especial para ele, e outros que você olha para ele não tem nada. Quem era a Zefinha? Uma humilde secretária da casa de um doutor. E a Zefinha tem mais conexão com Deus e usufrui mais da autoridade de Deus do que o doutor. Eu volto já para terminar essa história, e nós terminamos esse culto com um convite e com oração. Mas enquanto isso, a gente adora o Senhor com um hino. Jesus, quero declarar teu nome. Declare. Quebrando os vícios dessa geração, pois sei que as vezes em tua clamo Jesus. Declare. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a Ele sua está nesse lugar. luz. O Deus que cura está Sobre aqui. tua família, O Deus do impossível está nesse clame o lugar. santo nome. Oh, clame a Ele porque Ele pode. Jesus. Vamos repetir mais uma vez, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, declare, declare, declare. Teu nome é Declare pelas ruas. cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Sabe, queridos, a palavra do Senhor, ela diz que existe um nome que está acima de todo o nome, e que diante deste nome todo joelho se dobra e toda a língua reconhece a autoridade desse nome. E se você chegou nessa noite igual a mim, igual a nós, com uma necessidade específica, seja cura, seja uma porta de emprego, seja uma dificuldade financeira, seja uma restauração na sua família, seja uma restauração no relacionamento pai e filho, seja uma enfermidade crônica, seja lá qual for o problema que você trouxe neste lugar, nessa noite, deixa eu te dizer, a palavra é fiel, e diante deste nome, absolutamente não existe nada impossível. Não existe nada que esse nome, que a autoridade desse nome não possa fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E como igreja, nós iremos clamar como um lindo coral, iremos dizer: declaro pelas ruas o nome de Jesus. Declaro sobre a minha vida o nome de Jesus. Declaro sobre o meu irmão o nome de Jesus. Oh, vamos lá, declaro. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. mais uma vez.
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, sabe o santo nome Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Nós cremos em Ti, Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Naquele dia, na sala de reunião, aquele meu amigo médico, ele disse uma coisa que eu achei incrível. Ele disse: meu amigo pastor, e você não sabe o que foi que aconteceu? Eu passei 2 dias em Penedo, aí voltei para casa. Quando eu cheguei em casa de noite, depois de 2 dias, Zefinha pondo a janta na mesa, ela disse: doutor, sabe que o senhor viajou naquele dia? Eu fiquei preocupado com o senhor por causa daquela visão que eu tive, que o pneu soltava do carro. Ele ainda não tinha contado para ela que o pneu de fato soltou. Mas ela disse assim: eu fiquei tão preocupada, doutor, e acho que esse negócio era o Espírito Santo colocando preocupação no meu coração para eu orar pelo senhor. E me veio uma convicção assim no meu coração de que o senhor não ia dar ouvidos ao que eu falei com o senhor. E aí, quando o senhor saiu, eu fui orar. E quando eu estava em oração, eu tive outra visão. E aí eu queria que o senhor respondesse para mim, só por uma curiosidade minha diante de Deus, questão de conferir se o que realmente aconteceu naquela visão era uma coisa de Deus ou era uma coisa humana. Eu tive uma outra visão, eu via que o pneu não iria soltando na viagem quando o senhor estivesse em alta velocidade, porque eu fiquei intercedendo aqui. Eu percebi na visão que eu estava tendo que o senhor parou num posto de gasolina e o pneu caiu quando o senhor estava abastecendo. Aconteceu isso? Foi no posto. E ele disse assim: como é isso, meu amigo pastor? Que a Zefinha tem céus abertos e eu não consigo ter essas coisas diante de Deus. Estava dogmatizando religião, se aproximou do Cristo sem se apaixonar por Ele, sem transformação de vida. A Zefinha, coitada, o único bem dela é Deus, é Jesus, e por isso, céus abertos para Zefinha. Você veio a esse culto para saber e receber a notícia de que em Cristo Jesus e no seu nome há muito mais do que o que você tem usufruído. E se você quer entregar a sua vida a Jesus para ver transformações acontecendo dentro de você, eu queria chamar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Não fique com vergonha não, sabe por quê? Porque todo fim de culto sempre tem alguém que vem. Isso é puramente normal e é necessário, porque você tem que professar publicamente a sua fé diante de Deus. Se você quer hoje ser transformada pela autoridade de Cristo, se você quer ser visitado por algo muito superior àquilo que você tem experimentado e sendo ensinado durante todos os anos da sua vida sobre religião, eu quero convidar você para vir aqui à frente, porque Deus tem muito mais do que o que você tem usufruído na sua vida. Nós já temos uma pessoa vindo aqui, eu tenho certeza que você precisa vir também. Seja bem-vindo. Olha, nós temos um jovem vindo aqui, olha que coisa bacana. Amém. Eu vou pedir a alguém da igreja que venha, fique com esse jovem. E se tiver mais pessoas que queiram vir nessa hora, venha também. Eu creio, irmãos,
que nesse momento em que a gente faz um convite para as pessoas levarem Jesus como Senhor das suas existências, está vindo mais pessoas. Correntes espirituais querem nos prender. É como se as pernas não obedecessem à vontade. Mas se você quer hoje é o dia que Deus está te oferecendo uma oportunidade maravilhosa de desfrutar muito além do que os ensinos dogmatizados da religião ensinaram a você durante toda a sua existência. Quando nós nos aproximamos de Jesus como aquela mulher se aproximou, nem era religiosa, já não tinha um outro recurso, gastou tudo e não conseguia ser curada, mas creu que por um toque seria transformada, curada, ressignificada. Ela, com a sua fé intrusiva, rompeu tudo e foi. Vença você também, vem aqui. Eu vou encerrar esse convite para orar por essas pessoas que estão aqui, mas olha, perceba, você está tendo uma oportunidade hoje, não perde essa oportunidade não, porque nós não sabemos quantas oportunidades a vida nos dará, mas a gente sabe que todas as que a gente aproveita, elas geraram benefícios sobre nós e marcaram a nossa existência. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui, eu vou pedir a toda a igreja que levante as mãos sobre essas pessoas, mas se enquanto nós estivermos orando, você ainda quiser vir, venha, não tenha vergonha não fique tímido e nem perca a oportunidade. A Bíblia diz que o dia de aceitar Jesus é o dia que se chama hoje, e eu acrescento, e a hora se chama agora. Se você quer, venha. Ainda você que está na presença de Deus, mas tem usufruído de muito pouco, se você tiver com a sua fé fria, desaquecida, precisando de um toque do Espírito Santo, venha você também. De repente o Espírito Santo te aquece, aqui te pega. Seja mais intrusivo, seja menos pragmático, menos dogmático. Estabeleça decisões e ações na sua vida que possam lhe impulsionar a estar mais perto de Jesus. Se você quer, venha buscar mais de Deus. Nós vamos orar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos na direção do altar. Paizinho querido, muito obrigado por tantas vidas que vieram aqui à frente, todas com sede de ter um toque de restauração, uma mudança produzida pela sua autoridade. Oh, aleluia. Jesus, vem cá, ressignifica essas vidas, faz tudo que era velho se tornar novo. Libere não apenas a ação do perdão dos pecados, mas libere a ação da sua autoridade, do seu poder, da sua graça sendo derramada sobre a vida delas, que possam usufruir muito mais do que o que a religião nos ensina que é possível, que possa receber poder, que possa receber mudança, que possa, a partir da decisão que estão tomando, ser chamadas de filha e de filho. Filha minha, filho meu. Que esse seja o nome, que eles possam reconhecer sua voz a partir de hoje, os chamando para uma hora de oração, para a hora do culto, para a hora da comunhão, para a hora de uma leitura bíblica, que eles possam ouvir a tua própria voz dizendo: filha minha, vem cá conversar comigo em oração que eu quero falar contigo. Filho meu, vem cá conhecer a minha palavra, porque nela eu revelo a minha vontade. Inscreve os seus nomes no livro da vida, e que a partir dessa decisão, uma marca bem forte na vida deles sejam a sua paz. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir o Senhor por tudo que Ele fez? Tá. Essas pessoas que entregaram a vida a Jesus, podem se retirar aqui para um foyer que a gente tem. Vocês vão ser assistidos por esse grupo de irmãos que vieram abraçá-los. Eles vão fazer uma outra oração ali por vocês. Levante assim a sua mão na direção do altar. Se você tem alguma necessidade específica nessa noite, se você precisa de um milagre, lembre-se, Mateus criou um dossiê da autoridade de Jesus para avisar que nós podemos muito mais do que temos usufruído. Clame agora pelo seu milagre. Faça como aquela mulher, seja
literalmente intrusivo, intrusiva. Não precisa que Jesus visite a sua casa, não precisa que você receba o toque da sua mão. Faça diferente, vá até Ele agora, pela sua fé, na sua oração, e clame pelo seu milagre. O Jesus que nós servimos é o mesmo Jesus que servia aquela mulher. Nós vamos orar. Pai querido, nessa hora eu te peço que os teus milagres sejam deliberadamente distribuídos nesse local, Senhor, que haja notícias de coisas que você fez aqui nesse culto, Senhor, que corações desaquecidos pelos anos de espera possam ser agora acossados e estimulados pela fé daquela irmã intrusiva, possam agora avançar no seu alcance espiritual e possam conseguir o milagre que anseiam e que pedem há tantos anos. Jesus querido, você é um Deus que pode todas as coisas, nada é impossível, a Bíblia diz, ao que crê. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos usando o teu nome, se isso for da tua vontade, você tem diante do Pai o desejo de pedir ao Pai que nos dê o sim e que cele também com o amém. Por isso, Jesus, eu te peço, intercedendo pela vida dos meus irmãos, derrama milagres aqui nessa noite, derrama milagres naqueles que nos assistem pela internet. Nós oramos assim, pelo poderoso nome de Jesus. Quantos dizem amém? Ainda de mãos na direção do altar, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa. E a igreja diz: amém. Agora, como um profeta de Deus, olhe para quem está do seu lado e diga: irmão ou irmã, né? Pelo nome de Jesus, eu, profeta de Deus ou profetisa de Deus, declaro que o poder de Deus seja sobre a sua vida, em nome do Senhor. Amém. Tenhamos todos uma semana abençoada. Que Deus lhe agracie com visitações durante cada dia dessa semana. Saia da igreja abraçando da direita ou da esquerda. Sorria para alguém que está do seu lado e diga: viva Cristo em você.